Fala aí, galera, boa noite. Hoje nós viemos comentar aqui sobre 2 pontos. O primeiro ponto deles é: o Cereto falou no Sport TV que o Flamengo foi beneficiado pela tabela do Brasileirão. Galera, sem clubismo nenhum. É uma declaração, uma das mais idiotas que eu já vi. Por quê? Se você é beneficiado no segundo turno, é porque você foi prejudicado no primeiro turno. Porque se no segundo turno o Flamengo está jogando em casa, no primeiro ele jogou fora. Então não tem cabimento nenhum esse tipo de afirmação. E outra, se alguém foi prejudicado no Brasileirão pela tabela, foi o Flamengo. Não pela sua tabela normal, mas o Flamengo foi o único time que teve um jogo, que teve 2 jogos num prazo de 48 horas. Inclusive foi até o último jogo que nós empatamos com o Bragantino. Se eu não me engano, né? Foi Goiás e Bragantino. Ganhamos de 2-1 e depois empatamos em 1-1 com o Bragantino. Então, o Flamengo que foi prejudicado. Não tem... inclusive até o Roger lá o criticou pela essa declaração, que é uma declaração absurda, né? Não tem o mínimo de cabimento. E aí, Renato, o que tu acha, meu camarada? Só para acrescentar o que você já falou, assim, eu não vou repetir o que você já disse, é um absurdo muito grande, mas inclusive a gente já conversou bastante sobre isso. O Flamengo, teve muita gente aí na imprensa tradicional aí também dizendo que o Flamengo estava passando pela mesma situação que outros clubes estavam passando, situação de pandemia, mas nenhum clube foi tão prejudicado quanto o Flamengo. Inclusive, recentemente eu li reportagem falando sobre, até enviei para o Renato sobre isso, em que a CBF arcaria com parte dos custos da viagem do São Paulo de partidas adiada. Olha o tamanho do absurdo. Todos os jogadores, absolutamente todos os jogadores que foram convocados para a seleção brasileira, para a seleção uruguaia e chilena, voltaram com lesão, voltaram com uma fadiga extrema e outros enfim, todos ficaram lesionados, todos passaram pelo departamento médico do Flamengo. E a gente vê o São Paulo, a CBF, mais uma vez, com isso, de fato, mais um benefício ao São Paulo, além de fazer uma reunião unilateral com a arbitragem, trocar a comissão de arbitragem apenas para o São Paulo, ser o único clube a ser reconhecido como o que havia tido erro no Campeonato Brasileiro, enquanto a gente vê um monte de absurdos acontecendo no Campeonato Brasileiro. Então, assim, os antes, até na imprensa tradicional, quando soltam algo assim que salta aos olhos dele, eles se coçam rápido e não conseguem se segurar. Mas é um absurdo. O Flamengo é o clube mais prejudicado esse ano. Por tudo e por todo. Não tem cabimento nenhum, né, cara? É um grande absurdo. E um outro assunto do dia aí, né, dos principais, foi a entrevista do Felipe Luiz. Felipe Luiz falou que o principal culpado pela sequência ruim, pela má fase do Flamengo no Brasileirão, foi a quebra de trabalho. Primeiro com o JJ, né? E depois com o Domenech. Inclusive, ele fala algo interessante, cara. Ele falou o seguinte, que não é que um modo é melhor que o outro. Ele fala que o Flamengo pode ser campeão com os dois, com várias formas de treinar. Agora, o que tem que ter é uma sequência, né? Inclusive, você falou muito isso aqui durante várias lives que nós fizemos, que o Domi não teve tempo. E eu critiquei que o Domi também, ele foi burro, na minha opinião, porque ele modificou o time muito. Já que ele não tinha tempo, tinha que modificar aos poucos. Então ele não foi tão inteligente. Mas eu acho que esse tipo de entrevista tira até um pouco de peso do Ceni, né? Eu acho que ele quer deixar o Ceni mais tranquilo. Até porque o Ceni só tem um mês, né, praticamente no cargo. E o Flamengo, cara, até o dia 17 de janeiro, ele tem um jogo por semana. Então, vai ter muito mais tempo para treinar. Felipe Luiz falou que o melhor jogo do ano do Flamengo foi contra o Racing. Infelizmente, fomos eliminados, mas eu também concordo que o Flamengo jogou muito bem. E eu acho que o Flamengo veio melhorando com o Ceni. Eu acho que nós temos
grande espaço para melhor aí, né? E buscar até o título brasileiro. Fala aí, Renato, o que tu acha? Grande coisa que muito importante que aconteceu, né, que o Felipe Luiz falou nessa entrevista, frase assim, que são muito importantes, inclusive para o torcedor entender isso, é que ele disse que nós tivemos que aprender de novo, o elenco teve que aprender de novo. Ele também falou que era um modelo diferente agora apresentado pelo Rogério Ceni. Então isso mostra que o jogador de futebol ele é treinado, ele consegue executar nos jogos aquilo que ele treina no campo com movimentações, com instruções, como o Jorge Jesus fazia, por exemplo, com o Arão, segurava no braço dele, empurrava, puxava, aqui Arão, volta ali, aqui, marca aqui, nessa jogada você tem que fazer isso. Treinar por instruções, por vídeos, por conversas, não é a mesma coisa do que você ter o treinamento em campo, e isso o Flamengo não estava tendo. Então, eu espero que o Flamengo também, como demonstrou isso com o Domenech no início, e a torcida comece a ter um pouco de noção de que não é o jogador não tem um chip na cabeça que ele troca, que ele coloca a cada treinador que chega. Eu acredito, Renato, que o Domenech talvez tenha perdido o elenco, porque talvez ao elenco tenha sido prometido de que o Domenech não mudaria muito ou nada do que o Jorge Jesus vinha fazendo. E quando ele começou a mudar, talvez ele tenha perdido o elenco nesse sentido. Pô, o cara está treinando, mudando agora muita coisa aqui, e aí o jogador não consegue entrar, o jogador não consegue adaptar. Quando o Domenech chegou no Flamengo, eu acreditava que o Flamengo poderia ser, inclusive, melhor do que com o Jorge Jesus. A dinâmica de jogo do Flamengo, principalmente ofensiva, eu sinto um pouco de falta hoje do troca de passe rápido no ataque do Flamengo, ainda se prende muito a bola hoje, que a gente via com o Domenech. Mas isso era preciso tempo. Como o Renato disse, falou, não é esse modelo ou aquele modelo que é melhor. É o modelo que está mais entranhado dentro do grupo, está mais inserido dentro. O jogador consegue entender que ele é melhor. Outra coisa importante para finalizar é que o jogador, não são todos os jogadores que são extremamente inteligentes para entenderem rapidamente o modelo, a ideia do treinador. É um ou outro que pega muito rápido a ideia do treinador. Então, tendo isso, você precisa de tempo com o elenco, mostrar tentativa e erro, mostrar, olha, essa situação de jogo, e só instrução não basta. Então, assim, é muito importante essa entrevista do Luiz, principalmente para a torcida entender que é preciso que se implante um modelo dentro do elenco, que isso não seja pautado só por resultados. Eu entendo que a gente exige muito resultado, mas eu quero ter resultados com o Flamengo ao longo de muito tempo do que ter resultados concentrados em um e outro ano e a gente perder por causa de organização, perder o que a gente tem vivido recentemente. Cara, eu concordo com você. Me perdi, cara. A gente tem que colocar isso não só para a direção. A direção, cara, começou a demonstrar essa mudança de filosofia de pensamento com o Domenech. Foi lá para fora, foi para o estrangeiro, ficou um tempo lá, mostrou para o Brasil e para a torcida que o Flamengo estava mudando a sua postura, que a postura do Flamengo não era só pegar o treinador. Lembrando também que o JJ, cara, ele teve um mês, né? Que foi a parada da Copa América para poder treinar, para poder massificar a sua ideia de jogo no clube. E o que você falou aí do Domenech, você tem muita razão. No segundo jogo, se eu não me engano, o Domenech colocou ou a Arrascaeta ou o Everton Ribeiro no banco, que foi contra o Atlético Goianiense. Sim. Quer dizer, no segundo jogo, ele mudou o que ele falou que não ia mudar. E lembrando, cara, que, na minha opinião, contra o Atlético Mineiro, o Flamengo não jogou mal, não, cara. Eu acho que o Flamengo jogou bem. No primeiro turno. Não achei que foi sim, foi muito melhor do que o Atlético Mineiro. A gente perdeu mesmo por azar ali, naquele gol ali contra o do Felipe Luiz. Eu falei em lives anteriores, em conversas anteriores com o Renato, aqui rapidamente, que eu acho que seria muito mais honesto a direção transmitir para a torcida em que a gente iria em busca do Campeonato Brasileiro e que as Copas, os torneios Copa Libertadores e Copa do Brasil, a gente brigaria por elas. Deixar claro que, por causa do ano atípico, por tudo que a gente poderia passar, espécies de torneio como a Copa do Brasil e a Copa da Libertadores é diferente no campeonato de pontos corridos, que você precisa de regularidade. Você pode estar em mau momento e você sair da Libertadores, sair da Copa do Brasil, em um mau momento que você está em um mês, no próximo mês você recupera.
Então, eu acho que seria mais honesto. Mas a torcida do Flamengo cobra muito resultado, muito rápido. Então, assim, é complicado. Eu sei que é complicado lidar, mas a gente precisa mudar essa mentalidade muito imediatista e resultadista que a gente vive no Brasil. Tá, beleza. É isso aí, galera. Até o próximo. Lembrando que domingo tem a live na pré, no intervalo e no final, né? Contra o Santos. Vamos analisar aí. Flamengo vai completo e o Santos sem o Soteldo. O Soteldo já não tá jogando hoje, tá com Covid. E o Santos tá ganhando do Grêmio de 1-0. Cadê o melhor futebol do Brasil do Renato, né? Já é, galera. Um abraço.